Supermercado, vem pro Vitória Supermercado. Faça festa no Vitória Supermercado. Ei, motociclista, está cansado de gastar com gasolina? Não quer mais viver fazendo manutenção? Quer contribuir para um mundo melhor? Então você precisa conhecer a eletromobilidade. Venha para Manaus Motors e confira de perto as motos 100% elétricas da Horin e Iadea, aqui na Rua Major Gabriel, número 1000, Praça 14. Vem aí, vem aí, mais um programa exclusivo ZLZN. Sejam todos bem-vindos a mais um super episódio do podcast Amazonas Incrível, o programa de terça-feira que é feito carinhosamente por pessoas apaixonadas por turismo. Hoje com uma edição especialíssima em comemoração do aniversário da cidade de Manaus, 353 anos. Mas antes, quem vos fala é o comandante dessa embarcação que não vai sair de Manaus hoje, ela vai ficar aqui em Manaus, onde nós vamos conhecer um pouco mais da história da cidade. Eu sou Wilson Rocha, seu agente de viagens na Amazônia, e te convido mais uma vez a viajar comigo agora na história de Manaus, nessa edição especialíssima de aniversário da capital do estado do Amazonas, conhecido mundialmente como a Paris dos Trópicos. E vamos conhecer um pouco mais dessa história com o nosso convidado super especial. Lembrando que você pode acompanhar ao vivaço esse episódio pelo Facebook da Rádio ZLZN e do site Amazonas Incrível, e também pelas principais plataformas de áudio. Você não acompanha só esse episódio, mas também os outros episódios, e acompanha tudo que tem de melhor no turismo, na cultura e na economia criativa do nosso estado. Como é uma edição especial, gostaria muito de começar esse programa com um poema dele, né? Um poema do músico e também poeta amazonense Celdo Braga. Esse poema foi lançado há um ano atrás, no aniversário de 352 anos de Manaus, uma websérie de 4 episódios, e o último episódio foi lançado inédito, esse poema, com o nome de Manaus que eu vivo. E o poema diz assim: Manaus, cidade que eu vivo, é repleta de magia. Ela me tornou cativo por teu dom da alegria. Por ser sempre hospitaleira, é a capital brasileira que esbanja simpatia. Circuncidada de floresta e singular e plural, nela Deus se manifesta de maneira especial. Nas luzes do amanhecer, no brilho do entardecer do Rio Negro colossal. Tudo aqui tem mais sentido na lida do pescador, porque nos foi permitido sentir o raro sabor. No caldo do jaraqui e na culinária daqui, ai meu Deus, é um primor. Esta cidade que eu vivo, digo com muita emoção, desde menino não privo, por ela minha paixão. Manaus, cidade querida, que bom que a minha vida é devotada até o chão. Que maravilha, que poema lindo, simbolizando toda a nossa cultura, a nossa história, nesse dia tão especial. Lembrando que hoje é 25, mas o aniversário de Manaus foi ontem, dia 24 de outubro. E para você que está acompanhando o programa, que já acompanha de outros estados, estamos numa semana comemorativa, e nada melhor do que falar dessa cidade, né? E desde já agradecendo o convite do Leonardo Novelino, diretor do Museu da cidade de Manaus. Então, nada melhor para falar das histórias e a transformação que a nossa cidade teve do que ele. Muito obrigado, Leonardo Novelino, por ter aceitado o nosso convite e aqui compartilhar histórias do museu e também da cidade de Manaus. É sempre uma alegria, e eu que agradeço a você, Roger, e a toda a equipe aí do Amazonas Incrível. E o aniversário de Manaus é todo dia.
E aí vocês estão aqui nessa batalha todo dia, exatamente como os nossos pais há milênios faziam. Se reuniam em cavernas, se reuniam em volta de fogueiras. Para quê? Para conversar, contar histórias e lembrar, passando o seu conhecimento para as futuras gerações. Então, aniversário de Manaus, a gente não pode deixar de lembrar essas tradições. Parar tudo e refletir a nossa cidade, o nosso comportamento, como estamos cuidando uns dos outros. Por isso que é importante parar tudo e celebrar. Bater palmas, parabéns, cantar para a nossa cidade, fazer tudo isso. Parabéns aí pela iniciativa de comemorar o aniversário, os 353 anos da cidade de Manaus, dando continuidade a essa tradição, que é conversar, a tradição oral dos povos milenares. Tradição essa muito bem representada. Você que ainda, aqui de Manaus, da região amazônica, que ainda não foi no Museu da Cidade de Manaus, lá você realmente tem uma imersão na história, na cultura da nossa cidade. Eu gostaria de começar já essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, não uma entrevista, esse bate-papo tão prazeroso sobre o aniversário da cidade de Manaus, falando um pouco do museu, para quem ainda não conheceu, né, quais os dias que abre, o contexto do museu. Assim, toda vez que eu, Roger, tenho a oportunidade de visitar o museu, é um mergulho, não dá vontade de sair. O Leonardo sabe muito bem disso, que já levei clientes por meio da agência que eu represento muitas vezes, e a gente sai encantado com o museu, um museu fabuloso que fica no centro de Manaus. Mas vou deixar que o diretor fale mais, tem mais propriedade de falar do museu, apresenta esse museu maravilhoso que nós temos aqui na cidade, que você que ainda não veio aqui na nossa cidade, na nossa capital, não deixe de visitar, e você vai ter mais vontade ainda de visitar depois que o Leonardo apresentar carinhosamente o museu. O Museu da Cidade de Manaus, as suas exposições, elas são sensoriais, né? Você vai ver coisas, você vai ouvir, você vai sentir cheiros. São experiências de imersão nas suas exposições. É um museu de tipologia tríplice, é um museu histórico, começando pelo seu prédio, começando pela sua fundação. Muita coisa aconteceu ali dentro. É um museu que vai trabalhar arqueologia, ele está inserido dentro de um imenso sítio arqueológico, o Sítio Manaus, que vai começar da bancada do Rio Negro, a quadra inteira, o palácio onde está o museu, a Praça Dom Pedro II, passando pela Praça 15, a Igreja da Matriz, até o antigo Igarapé do Espírito Santo, que foi drenado para dar lugar à Avenida Eduardo Ribeiro. O museu também é um museu de tipologia cidade, e as suas exposições, os seus displays, a sua vitrine vai falar da cidade de Manaus, da sua gastronomia, da sua formação social, dos vários povos que compõem a nossa formação, enriquece, embeleza o nosso povo manauara. Então, é muito fácil, você que quer visitar o Museu da Cidade, você que quer visitar Manaus, né? Eu sei que esse programa vai para os 4 cantos do planeta, você não pode perder essa oportunidade. Visitar Manaus, ter essa experiência de imersão, de conhecer a Amazônia, né? Muito se fala de um boom econômico da borracha, né? A Réveas brasiliense, seringueira, árvore símbolo da cidade de Manaus. Então você conhece o Museu da Cidade, a parte cultural. E na praça em frente, Praça Dom Pedro II, nós temos 18 seringueiras. Temos palmeiras imperiais, flamboyantes, goiabeiras, e temos uma fauna ali, que eu digo quem é o chefe, quem manda, verdadeiramente, não é o governador, não é o presidente, não é o prefeito, não é um supersecretário. É um gavião amazônico. Então, ele é um predador natural de uma peste
que é o rato de asas, né? Que é um problema nas principais capitais turísticas do mundo todo, que é o pombo. As fezes são problemáticas, ácidas, destrói tudo. Então, quem nos protege lá é um gavião. Então, você que é apaixonado por botânica, biologia, engenharia florestal, você visita a parte cultural e ali tem um display enorme e maravilhoso no coração do centro histórico. Nosso centro é muito antigo, né? Foi tombado, mais uma vez recentemente, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ele vai reforçar esse tombamento como patrimônio, não só dos manauaras, dos amazonenses e dos brasileiros, mas do mundo todo. É verdade. E dentro do museu, você também tem a possibilidade, a oportunidade de entrar numa sala super especial, onde tem a história de todos os prefeitos que por aqui passaram na nossa cidade. Então você entra na história também política, que é importantíssimo dentro da nossa região, da nossa cidade. E o diretor também falou sobre a área de arqueologia, né? Que na verdade o centro da cidade toda é uma área de arqueologia. Sim. E é importante, até porque também tem uma demonstração, não, mas também tem uma parte cultural dos quadros, né, uma representação dentro do museu. Enfim, você encontra diversas, até peças, né, da antiguidade que demonstram a história da nossa cidade. Você entra no museu, você, como eu tinha comentado anteriormente, você viaja e mergulha pela história. Estavam falando da seringa, lá tem a semente, enfim, tem vários produtos e vários objetos que representam muito bem a nossa cidade. O museu tem quantos anos? Olha, o museu, ele como personalidade jurídica, ele foi criado em 1956. Era num outro prédio, onde hoje é o Teatro da Instalação, prédio público, né? E ali foi a sua sede. Mas ali, em 2013, iniciou as atividades no atual prédio, Paço da Liberdade, que passou por um restauro muito grande, assim como o seu entorno, a Rua Bernardo Ramos, a pavimentação, uma das mais antigas da cidade. E aí, em 2013, ele abre para o público, mas ainda muito modesto, com os acervos pouco expressivos, mas já impressionando pela arquitetura do prédio, né? Que ela é uma atração à parte. O prédio do Paço Municipal é um exemplo de neoclássico puro, nacional. E é um testemunho arqueológico material da política territorial do segundo reinado de Dom Pedro II. Ele termina o palácio dele em 1865, na cidade que leva o nome dele, do pai, Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, né? Capital do Império. E aí começa a investir fora, que ele achava que o império dele era muito pequeno. Ele queria ampliar, queria um império a sul e quis a Amazônia, que a Amazônia fosse brasileira. Então ele vai investir, vai patrocinar, vai trazer pedras da Europa, numa epopeia maravilhosa da navegação e da construção civil. A redoma de pedra das janelas, dos janelões, das portas, as colunas, a pavimentação da escadaria, das calçadas do Paço da Liberdade, são rochas que vieram da Europa, atravessaram todo o Oceano Atlântico, e bem dizer outro oceano, a metade da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Amazônica, o maior rio do mundo em extensão e volume, para chegar aqui no meio da floresta amazônica, aqui em Manaus. Então ele vai investir o prédio, pé direito alto, com uma arquitetura como se fosse um templo greco-romano. Você não faz bagunça, você não cria problemas em templos. É a questão psicológica da arquitetura, que vai impor um respeito num templo, uma submissão. Ele é muito horizontal, como um quartel, como se dissesse, cuidado, a partir desse dia em diante, eu sou o imperador dessas terras.
Essas terras são minhas e eu não quero mais conflitos. Era uma área de muitos conflitos. E aí surge, então, através dessa política mesmo territorial, cultural, o 5º maior país do mundo, o Brasil. Que maravilha, são histórias que inspiram realmente o amazonense em si, o manauara, as pessoas que amam a nossa região, de se aprofundar cada vez mais nas lindas histórias dos principais pontos turísticos, culturalmente falando, da nossa cidade. A gente teve a oportunidade de trazer aqui diretores de museus, na parte do governo, na parte da prefeitura, mas assim, apresentando de forma real e de forma bem dinâmica os principais pontos turísticos que nós temos na cidade, cada ponto turístico com a sua excentricidade, com o seu amor, com o seu carinho, de que forma foi idealizado. Você falou aí que passou, né, por um tempo muito difícil para chegar até... E aí a gente vai entrar nesse tema de Manaus de antigamente, de como era difícil, né, a questão logística para a nossa cidade até hoje. Hoje, né, o principal modal que nós utilizamos em meio de transporte é o aquático, né, por meio dos barcos. As nossas ruas aqui são os nossos rios. O nosso principal meio de transporte são as embarcações que ligam para outros estados, e também a questão aérea, enfim, terrestre, que ainda está sendo muito trabalhado. Mas sempre, por exemplo, para um monumento grandioso como o Teatro Amazonas, né, para você, por exemplo, construir aquilo na época da borracha saindo, você vê as dificuldades de transportes para chegar a matéria-prima que veio de fora, né, até a nossa cidade. Então, os desafios, eu estava acompanhando aqui um portal, inclusive mandando um abraço para a Gisela, que teve aqui do portal Manaus de antigamente. Eu acompanho as fotos antigas de Manaus, e aí você vê o antes e o depois, e vê as transformações que a nossa cidade teve. E eu gostaria que o diretor falasse um pouco mais dessas transformações de Manaus de antigamente para se tornar uma metrópole, uma cidade muito desenvolvida, que a gente ainda consegue. Eu não quero nem entrar nesse tema, né, sobre a visão errônea, muitas vezes, de muitas pessoas que não conhecem a nossa capital, ainda achar que aqui se vive dos tempos antigos, e na verdade não é. Hoje, uma breve pesquisa no Google, você consegue passear por Manaus e ao vivo ali. Eu gostaria que o Leonardo falasse um pouco mais dessa transformação de Manaus de antigamente, os desafios, esses 353 anos de muita história que a nossa cidade teve, e a importância disso tudo em âmbito nacional, né? Manaus é conhecido como a capital, né, a cidade, a terra onde tem um desenvolvimento muito, devido à floresta, logicamente, muito motivado pela a época áurea da borracha, mas é a Paris dos trópicos. Exatamente. Especificamente nesse recorte histórico, é interessante notar, por exemplo, o Paço da Liberdade, o Museu da Cidade, ele foi antes do boom econômico da borracha. Ele foi realmente o produto dessa política territorial do Império, que era um império muito poderoso. O Brasil, então, era muito considerado internacionalmente. O imperador era um líder internacional. Então, ele tem um planejamento que resultou aí no 5º maior país do mundo. Amplia as suas fronteiras. O resultado disso, né, a gente que trabalha com turismo, ninguém, por exemplo, os amazonenses que vão para o Rio Grande do Sul, ninguém vai dizer para mim, por exemplo, que sou amazonense, que o chimarrão não é meu, que o pinhão não é meu. Eu chego lá, não dou satisfação para ninguém, não apresento passaporte. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul faz parte de mim. E vice-versa. Sim. Ninguém vai dizer para os gaúchos que a Amazônia não é deles, que o Teatro Amazonas não é dele, que o Paço Municipal não é deles. Eles chegam aqui, não dão satisfação, não precisa apresentar passaporte. Por quê? Porque são co-cidadãos brasileiros. Temos uma língua nacional, Roger, do Oiapoque ao Chuí. Todo mundo, essas milhões de pessoas agora na Copa, vão torcer por um único país.
Então, a política imperial, ela forjou essa nação. Um hino nacional, cores, signos, símbolos, né? Naturalmente, a história também revela as suas feridas. Por mais que a família imperial buscasse um zelo, proteger, as primeiras coleções museais começam nos gabinetes de curiosidades da família imperial brasileira. As coleções de fósseis, de pedras, botânica, né? Não houve, assim, um cuidado muito grande com os povos originários, inclusive com políticas genocidas. Então houve um declínio populacional, um declínio linguístico, o know-how, os conhecimentos, as tradições medicinais, farmacológicas, né? Havia um preconceito, essa que é a verdade. A história é feita de grandes feitos positivos e também de atos atrozes, coisas muito tristes. Isso tudo para dizer, então, que essa política do Império vai construir o passo. O Império, o Brasil era rico. Tempos depois, o Império sabia de um commodity especificamente, que iria estourar. Aqui nós já vendíamos piaçava, pirarucu, castanhas, mas quem estoura com valor na Bolsa Internacional é a borracha. No mundo que se industrializava, as ferrovias precisavam, a indústria farmacêutica, a indústria hospitalar, os automóveis, os precursores dos automóveis, os pneumáticos. No mundo que se industrializava, nós tínhamos o monopólio dessa matéria-prima. Então aí o Estado fica rico. O Amazonas respondia por 65% do PIB nacional. E aí era uma loucura. A palavra francesa para loucura é folie. Começam as folias do látex. Então, olha só. Lá no Paço, governou um icônico gestor, Eduardo Gonçalves Ribeiro, maranhense, engenheiro militar, né? E aí, por falar nisso, a gente não pode deixar de lembrar que celebramos nos 353 anos o Boi Manaus, né? Sim. E o nosso que veio do Maranhão. Nós temos uma relação, até porque éramos um estado só, o Maranhão, a província do Grão-Pará. O Pará e o Amazonas juntos, somos co-irmãos. Muito bem. Então tinha tanto dinheiro, ele abria os mapas, os projetos. Lá assinou o contrato no Paço, assinou o contrato com as empreiteiras que finalizaram o teatro. Criou a cúpula, que ela não tem uma função física de proteger contra a chuva, contra a neve, contra o sol. É simplesmente estética. E era uma loucura. 36 mil telhas vitrificadas vindas da Alsácia, com a representação da bandeira nacional com os vitrais franceses, os símbolos da França. Não tinha um espaço que eu não chamava um europeu, um italiano, um francês, para pintar um afresco com as técnicas de pintura mais modernas. Então era uma folia. Para fomentar, promover as minhas raízes. O Salão Nobre fica pronto 2, 3 anos depois, todo decorado com a fauna amazônica. Você vê as onças, a flora, a vegetação de Manaus. E a bela obra saudando, promovendo a literatura nacional, né? Que foi a representação da obra O Guarani, de José de Alencar. Então você vê lá Ceci Peri, um forte, representando quem nós somos. E ela branca nos nossos braços, representando a Europa. Então veja bem,
a questão psicológica da arquitetura. No momento em que as nossas raízes eram criadas. Eu sou negro, eu sou indígena, eu sou brasileiro. E eu não sou rico, eu não sou milionário nem bilionário, eu sou trilionário. Eu sou muito bem sucedido com o comércio da borracha. Então eu quero que o mundo inteiro saiba. Então eu me torno louco, full, e construo um teatro, uma casa de ópera, no meio da floresta, com o que havia de melhor do mundo. O Império Britânico contribuiu muito com isso, ganhou muito dinheiro com isso através dos seus navios. E era um dos processos da globalização. Hoje você abre o celular, faz uma compra internacional ou não, nacional, aí tem lá um detalhe, que tem um valor do shipping, que é exatamente o frete. Essa expressão shipping é exatamente desse período, que ship, no inglês, é navio. Então os romanos conquistam o mundo construindo estradas. O Império Britânico ganhou 3/5 do mundo conhecido através dos seus navios, construindo navios. E exportavam tudo que havia através desses navios. E aí tínhamos ligação direta com a Europa através desses navios, dessas linhas. E aí do porto de Liverpool era a Santos, como Porto de Santos no Brasil. Era importantíssimo, escoava os produtos britânicos para o mundo todo. Então a gente exportava borracha, além do pescado, além da piaçava, das nossas fibras maravilhosas, do Brazilian Nuts, que são as nossas castanhas, as drogas do sertão, os nossos óleos, anti-inflamatórios, antibióticos, andiroba, copaíba, e importava de tudo, até skatings de neve. A gente mandava lavar a roupa na Europa, tudo através do shipping, dos navios, né? Então esse recorte é a psicologia da coisa. O Paço é neoclássico, é um templo sóbrio, né? Robusto, porém. O Teatro Amazonas não. Eu sou rico e quero que o mundo inteiro saiba. Então eu vou adicionar adornos, eu vou adicionar elementos, eu vou adicionar enfeites. Cada um com a sua beleza. Eu digo que depende do meu humor do dia. Às vezes eu quero uma coisa mais sóbria, mais elegante. Às vezes eu quero uma coisa mais requintada, enfeitada, né? Então, nós temos assim, na nossa arquitetura, vários períodos e uma riqueza. Mas, Roger, tudo começa milênios atrás, né? Existe uma numeração mundial, que é de 13.000 anos, nas 3 Américas, na Eurásia, na África, na Oceania. 13.000 anos atrás, os nossos pais eram nômades e seminômades, andavam muito, né? Dependiam muito das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, da produção dos vegetais, porque era coleta, as plantas eram selvagens. Por diversos motivos eles pararam, se tornaram sedentários e domesticaram através da agricultura as plantas. Selecionaram espécies, domesticaram os animais e nos legaram. Olha, meu café da manhã foi o quê? Tapioca, que é uma raiz, um tubérculo, né? A caçava, mandioca. E aí tem uma derivação enorme da nossa gastronomia. Tapioca com tucumã, essa fruta abençoada que eu roo, né? Até o mais amargo eu gosto. O meu almoço foi jaraqui com pimenta. A questão da pesca, que é antiguíssima, as nossas rosas eram as pimenteiras, ricas em vitamina C. Saindo daqui, eu vou numa cuia de açaí, com tapioca, né?
Então, eles param. E aí nós temos aqui em Manaus o registro arqueológico, na região de Iranduba, de 9 e 10 mil anos, né? Com as pontas de lança feitas de pedra, material lítico. Pedras que se amolavam, instrumentos para cozinha, para beleza, para cuidado da pele, cuidado da saúde, para caça, para questões bélicas. Tem esse material lá. Nosso. Pinturas rupestres. Então, a Amazônia, por que tão antiga? Recursos naturais. E a beleza da região. Uma luz que só tem aqui debaixo da linha do Equador. Uma luz que vai iluminar as nossas muitas águas. Ora, o nosso rio está cor de caramelo nas partes nas corredeiras. Ora, nas partes mais volumosas, mais profundas, negro, né? O acúmulo de matéria orgânica, temos os igarapés, os igapós, a luz, embelezando tudo isso, que vai falar a alma humana. E há 13 mil anos, os nossos pais, nós somos influenciados pela meteorologia, pela temperatura, o mormaço, que é uma palavra tão nossa, né? O mormaço influencia no nosso humor, naquilo que comemos, né? Então isso tudo é uma herança milenar dos nossos pais. Lá na Praça Dom Pedro II, na área do Paço, a área mais antiga da cidade, nós temos ali uma área de sepultamento indígena. É diferente, Roger, do cemitério, que é muito latino, é muito romano. Não tem o drama, as grandes tragédias da morte. Eu nunca mais vou ver ninguém, meus entes queridos. Eu vou no grande mergulho filosófico, né? No grande nada. Não tem isso. Nem também, apesar de ser um cemitério. Essas são as expressões, as palavras, né, que aqui adquirem outros valores. Uma palavra que mas que tem um valor diferente, por exemplo, é o grego. Necrópolis, necro, morte, policidade. Nós não temos aqui, nessa área de sepultamento indígena, a ojeriza com a decomposição do cadáver. Por quê? Apesar de ser uma necrópole, né, um cemitério indígena, a natureza recicla tudo muito rápido. A água é o solvente universal por excelência. E nós, até na terra firme, nós temos a influência das águas, dos rios voadores, na dinâmica dos nossos rios. 6 meses é a cheia, o maior volume são dos nossos rios. Em maior em volume e em extensão, 6 meses dá vazante, muita umidade. Então, a matéria orgânica, ela se decompõe e se recicla facilmente. Então, eu vou enterrar meu ente querido e não há um problema de eu criar os meus filhos. Eu sepulto meu ente querido e faço meus rituais de passagem. A tucandeira, quando o curumim vira um guerreiro, vira um homem. O ritual da menina moça, quando ela então se torna moça, mulher, pronta para as atividades laborativas e pronta para casar. E não tem problema nenhum, eu sepulto meu ente querido e faço torneios de esporte, né? Que nós tínhamos, enfim, é uma riqueza muito grande. As igaçabas, que é o testemunho cerâmico, são os caixões dos nossos antepassados, nas suas muitas formas, antropomórfica com a forma humana, zoomórfica com a forma dos animais, macaquinho, tartaruguinha, fitomórfica, da forma das nossas palmeiras, das nossas plantas tão nossas e tão belas. Então, muito tempo depois, o europeu chega. E é a partir daí que nós vamos contar os 353 anos de Manaus. Agora o europeu chega desavisado
ele é mordido pela cobra. Quem acode? Os nossos curandeiros, os nossos pajés. Ele pisa na costa do sapo, que é um veneno fortíssimo. Quem acode? A cultura dos povos originários. O mosquito pica. Quem acode? Da malária? Do amarelão? A nossa tradição farmacológica. Então, eles vieram também para somar. O forte, claro, houveram ataques, genocídios contra os povos originários, mas o forte era principalmente contra os outros europeus. Naquela corrida por riquezas, por territórios, né? Então, o forte, pela sua localização estratégica, bélica e a navegação, eles vão erigir aqui o Forte São José da Barra do Rio Negro no ano de 1669, de bandeira portuguesa. E só a partir daí que se conta o aniversário da cidade de Manaus. Então, Manaus fez, agora 24 de outubro, 353 anos. Belém do Pará, pouquinho menos de 400, o Rio 400 e pouco, São Paulo já é 500 e pouco, mas da presença europeia, porque essas cidades todas são milenares. Que maravilha, que aula aqui, a gente fica maravilhado com essas histórias contadas pelo diretor do Museu da Cidade de Manaus, o Leonardo. E assim, é pouco tempo que nós temos aqui para tanta história riquíssima, né? O conhecimento muito rico compartilhado. Até brinquei aqui com o Leonardo que a gente vai ter que marcar aqui um parte 2, né? Para que ele possa compartilhar essas experiências, essas histórias, uma verdadeira aula de cultura e histórias do nosso estado, da nossa cidade, de toda a cultura dos nossos povos, que é muito presente aqui na nossa cidade. Lembrando que o podcast Amazonas Incrível acontece toda terça-feira às 19 horas, das 19 às 20 horas, diretamente pela Rádio ZLZN. Você tanto ouve baixando o aplicativo, como assiste através das plataformas, das redes sociais da Rádio ZLZN. E para baixar o aplicativo é muito fácil. Você entra na loja virtual do seu celular e lá colocando aplicativo Rádio ZLZN, assim, trazendo uma curiosidade que muitas pessoas perguntam: Roger, o que é Rádio ZLZN? ZLZN é Zona Leste e Zona Norte, aonde a nossa maior audiência, aqui no nosso braço principal da Rede Norte Digital, que é o Imediato, onde a maior audiência é alcançada nessas zonas de maior população na cidade de Manaus, e em homenagem foi colocado o nome da nossa rádio ZLZN. Estamos falando de histórias, vamos falar um pouco de histórias aqui também da rádio, e é muito simples, você baixa o aplicativo e também participa da programação diária e semanal que nós temos aqui, concorrendo Pix, né? Não só baixando o aplicativo, mas também tirando um print do aplicativo depois que você baixou no seu telefone e mandando para o número da rádio, e você vai ser muito bem atendido aqui. Já concorre a Pix de R$50 e ao vivo, transmissão ao vivo, para ver como a seriedade, na verdade, do nosso programa, que traz essas programações e também esses sorteios e prêmios ao longo da semana. Baixe, você que ainda não baixou, é muito simples, baixe o aplicativo e já fica acompanhando a nossa programação, os programas, os podcasts, a programação também, que lembrando que depois daqui do nosso programa tem o Sertanejão ZLZN, você que gosta de um sertanejo maravilhoso, não só sertanejo, mas também aquele momento romântico das 22 até meia-noite, que é o Momentos a Dois. Todos esses programas são apresentados pelo meu amigo Anderson Silva. Você que já acompanha a programação, já ouve essa voz maravilhosa do Anderson, tanto no Sertanejão como no Momentos a Dois. Fique ligado na nossa programação, que sempre tem algo maravilhoso a fazer parte da sua vida no dia a dia da Rádio ZLZN, que é a rádio que mais cresce em audiência no estado do Amazonas.
Que aula maravilhosa de história, que eu fico fascinado. As pessoas que estão acompanhando, creio que 90% de quem está acompanhando e ainda não visitou a nossa cidade, você vê aqui na nossa tela passando um pouco dos pontos turísticos aqui, Ponta Negra, né, Teatro Amazonas, nossas comunidades ribeirinhas, e não tem a noção da magnitude que é o nosso estado, né? Que é a nossa cidade, a riqueza cultural que temos aqui na cidade de Manaus é gigantesca, que você tem que vir conhecer a nossa cidade. Você está tendo uma aula aqui gratuita de história do Amazonas e também da cidade de Manaus com o Leonardo, e como é prazeroso, né? Saindo de quando começou a contar o 353 para a transformação digital e a transformação industrial que a cidade de Manaus teve através do polo industrial de Manaus, que gera trilhões, né, na economia do nosso país. Você que é um historiador e que é um professor, como é que acompanhou essa mudança, né, ali das grandes embarcações que vieram na época áurea da borracha, na construção do Teatro Amazonas, e essa mudança, a chegada da tecnologia na nossa cidade, o polo industrial de Manaus, e aí grandes empresas investindo na nossa cidade, essa mudança tecnológica e industrial. Na sua visão, como é que foi recebido pela cidade de Manaus, pelo Manauara, essa mudança, assim, me corrija se eu estiver errado, eu sou nordestino, você estava falando do Maranhão, e aí o Maranhão tem o Bumba Meu Boi, e aqui o Boi Bumbá, né, tem essa diferença. E aí o nordestino ele procurava muito Manaus devido ao polo industrial, né? A gente chegou aqui em 97, 25 anos atrás, e aí ou ia para São Paulo, que a concorrência era maior, ou vinha para Manaus. Então muitos nordestinos desembarcaram em busca de oportunidades melhores na capital amazonense, e o polo industrial, antes, né? Enfim, foi o passar dos anos foram trazendo muitas oportunidades para quem chegavam aqui na cidade. Então, essa mudança industrial, essa mudança tecnológica na nossa cidade, de grandes empresas mundialmente conhecidas investir aqui no estado, trouxe assim, um impacto muito grande, lógico, na nossa economia. Porém, os moradores da cidade, como foi que aceitaram essa mudança na sua visão e acompanhando essa história, essa mudança, essa transformação digital, ela foi rápida, ela demorou? Como é que funcionou? Uma grande epopeia e muito antiga, porque ela vai começar nos seus muitos processos de forma mais marcante ainda no século XVIII. Ali em 1755, o rei Dom José I vai criar a província, através de carta régia. E a primeira capital se torna Barcelos. Até que um grande gestor, governador também da província, Lobo da Almada, vai transferir a capital para o lugar da Barra, a nossa cidade. E aí vai começar o processo industrial. Ele vai criar fábricas, uma olaria aqui na cidade, vai investir no lugar da Barra, que só tempos depois, só em 1856, é que vão nomear com o nome de uma tribo originária, Manaus, né? Então a primeira capital da nossa província foi Barcelos. E aí ele vai transferir para o lugar da Barra, mas com a pressão política das oligarquias volta para Barcelos, mas aí não tem jeito, porque com a efervescência cultural do comércio aqui, a localização, não foi à toa que as muitas tribos se fixaram aqui, não foi à toa que os portugueses edificaram o forte aqui. A localização para a navegação falou mais alto, né? A posição do lugar da Barra, que aí então vai virar vila, e aí é o porquê que Manaus celebra o seu aniversário, por uma convenção administrativa e política em Belém do Pará. A Assembleia Provincial do Estado se reúne
e no dia 24 de outubro de 1848, através da Lei 147, vai então elevar a antiga Vila da Barra à cidade de Manaus. A condição altaneira de cidade. E aí é por isso que há aniversário da cidade no dia de 24 de outubro. As transformações, então, prosseguem, porque em 1850 Teodoreto Souto vai fazer pressão para que haja uma independência da província. Ele consegue, então a província do Amazonas se torna independente do Grão-Pará. E aí ele vai nos dar independência através da inauguração do navio a vapor. Independência econômica, das muitas transformações. Com o boom da borracha, o Império Britânico vai criar o Floating Port, o porto flutuante, o Roadway, porque não temos, de fato, estradas. As nossas estradas são os rios, que a gente chama o Roadway. Maninha, tem que pegar lá uma encomenda no Roadway. Sim. Né? É o Roadway. E aí ganharam muito dinheiro também aqui, os súditos da rainha Vitória, e nos influenciaram na arquitetura de ferro. A gente não tinha companhia de luz, era light, de bonde, tramway, de trens. E era um local de muita tecnologia. Ali também, na Praça Dom Pedro II, nós temos o primeiro 5 estrelas, o Hotel 5 Estrelas, que era o Hotel Cassina, do Andréa Cassina. Ele vai ter água quente nos seus quartos, né? Através do bath tube britânico, as banheiras, e do shower, do chuveiro americano. Era o metro quadrado mais caro da cidade. E depois do boom econômico da borracha, nós temos, em 1967, o governo de então vai criar um modelo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. E naquela área da Praça Dom Pedro II, na velha Rua Bernardo Ramos, se instala o escritório da primeira indústria, do primeiro projeto do PIM, do Parque Industrial de Manaus, que é a indústria Beta. Então aquela área viu praticamente todas as transformações importantes da cidade. Na velha Rua Bernardo Ramos, uma das mais antigas da cidade, vai se instalar o escritório da Beta. A Beta, para quem tem essa memória, é responsável pelo primeiro projeto do PIM e vai inaugurar a indústria joalheira do Polo Industrial de Manaus. Logo depois, seguida da indústria relojoeira. Alberto Santos Dumont, pai da aviação, vai desenhar e inventar o relógio de pulso. E quem é que não lembra do Champion, que era um reloginho que a gente trocava a pulseira, as cores, e os caboclos, os nossos caboclos, vão aprender através dos italianos, dos franceses. O Made in Italy ainda é muito famoso no mundo, né? E a Itália é o país que mais exporta joias, sem ter uma mina de ouro, uma mina de prata, porque é um país industrializado, através do Made in Italy. E os nossos caboclos vão se tornar excelentes artesãos, ourives, joalheiros, relojoeiros, e ainda estão por aí, né? Então, uma grande epopeia. E aí a questão digital. Hoje em dia o Casarão Cassina é voltado para o coworking, o trabalho em parcerias, né? Que é uma tendência, né? Se você tem uma empresa, você vai trabalhar junto com os diversos profissionais. É multidisciplinar. E é uma incubadora e desenvolvedora de startups. É um serviço da prefeitura, é só você ligar e agendar. Claro, a procura é muito grande, você vai ter que esperar, porque o prédio foi todo arquitetado para aquilo, os designers da iluminação, os móveis têm entrada de eletricidade para abastecer os celulares, Android, iPhone, pagers, notebooks, várias entradas para produtos importados.
ele é todo pensado para a produção tecnológica, principalmente da indústria 4.0, que é o turismo na veia. É a saúde. Através de um aplicativo você tira a sua pressão arterial, você checa a sua glicose, você vê seu batimento cardíaco. Através da indústria 4.0 você tem o Pix, o Internet Banking, você paga as suas contas. Então é um investimento. A tecnologia continua e a epopeia histórica continua da nossa cidade, seguindo. Porque estudando a história, o passado, a gente aprende com erros e acertos e tem a possibilidade de ter um futuro melhor. Que maravilha! Quão grandes transformações a nossa cidade, a nossa capital teve ao longo dos anos. O Leonardo ele trouxe muito bem essas características, né, do Manaus de antigamente para as inovações tecnológicas, passando pela indústria. E hoje chegamos a uma capital consolidada na questão cultural, turística, industrial, e tem muito a ser desenvolvido, principalmente na questão turística, né? A gente, lógico, trabalha com turismo, a gente quer receber mais turistas aqui na cidade para poder apresentar as maravilhas, né, que a nossa cidade tem. Houve um tempo que muitos turistas vinham devido à indústria, ao polo industrial de Manaus, comprar produtos mais baratos, e isso foi até mesmo, faz parte da transformação, da mudança que a nossa cidade obteve ao longo dos anos, mas não deixa de ter a representatividade, de ter um polo industrial e também todos os aspectos culturais que a cidade de Manaus representa. Também tem um grande evento que acontece, que é o Boi Manaus, o Leonardo tinha citado, né, no aniversário de Manaus, onde traz as nossas raízes, né, e uma festa que esse ano estava dando uma olhada que mais de 60 mil pessoas passaram durante os dias que acontecem a festa no nosso sambódromo, na verdade, que temos aqui na cidade de Manaus, a concentração de grandes eventos, que fica ao lado da Arena da Amazônia, outro ponto turístico também que foi reformado, a partir da Copa do Mundo 2014. Então são grandes atrativos turísticos na parte cultural e turística que nós temos aqui na nossa cidade, que você precisa vir aqui para acompanhar em loco. Isso tudo que o Leonardo falou, e assim, o Leonardo, eu posso falar com propriedade que ele que recepciona lá no museu, toda vez que eu vou lá no museu visitar, ele carinhosamente recepciona. Então essas histórias você pode acompanhar em loco no museu da cidade de Manaus. E assim, lógico que não vai dar para a gente falar sobre todas as etapas, todas as partes que o museu representa e todas as histórias, que só foi um spoiler, né, para que você venha verdadeiramente conhecer a nossa cidade e poder fazer uma visita lá no museu. Eu gostaria, já finalizando, pedir para que o Leonardo fale qual a hora que abre, a hora que fecha, quais são os dias que funciona o museu. Nós começamos as celebrações dos 353 anos da cidade de Manaus muito cedo lá no museu. Tivemos dia 5 de outubro, o Dia da Arquitetura, então foi um grande seminário com professoras dos departamentos de arquitetura falando sobre a cidade, a arquitetura da cidade, as palafitas, que é um tipo de habitação tão manauara, né? E que vão obedecer os humores do rio, ora vazando, ora enchendo, da mítica cidade flutuante, né, que se desenvolveu e foi finalizada. Continuamos com toda a programação para a infância, o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, aniversário da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Seguimos lá com seminários com professores da UEA falando sobre a questão indígena, sobre educação, saraus, onde tivemos a celebração dos nossos escritores em prosa, em verso, e a culminância foi nos 3 dias de volta às origens, de volta ao sambódromo, celebrando o folclore de Manaus, o folclore amazonense, o Boi Bumbá, a festa de boi do Maranhão, que conquista todo o norte do Brasil, aqui sofrendo a influência da mitologia indígena fortemente.
Diferente do carnaval, que vai beber mais da influência afrodescendente. Então, foram 3 dias de brincadeiras muito seguras, né? Para comemorar toda essa nossa diversidade de povos. Os vários povos indígenas, tarumãs, baniuas, cocamas, Manaus, e depois somando os italianos, franceses, ingleses, holandeses, depois os judeus, o Eretz amazônico, depois as 1001 noites com os povos levantinos, os povos árabes, depois os afrodescendentes. É por isso que nós somos tão belos, a nossa cultura é tão rica e temos uma capital multicultural, cosmopolita, cheia de tesouros naturais, o encontro das águas, esse atrativo natural, patrimônio da humanidade, uma cidade antiguíssima, que na sua arquitetura, no seu paisagismo, na sua questão urbana, faz os vários registros dos seus booms econômicos, né? Éramos uma cidade portuguesa, com a pracinha de costas para o rio, voltada para a igrejinha. Depois perdemos as ruas portuguesas e lisboetas, ganhamos boulevard franceses, né? O francês era a segunda língua mais falada. Ganhamos chateaus, né? Bungalows. Isso tudo vai mudar com a Zona Franca. Viramos uma cidade americana, tudo vinha de fora. Os rollers, os skaters vinham de Chicago. Viramos a batata Pringles, bubblegums, e vendíamos para o país inteiro. Manaus vira uma Miami. Então, isso tudo vai ser expresso na nossa arquitetura, as mudanças e os estilos na nossa cidade. Manaus é única, é bela, e você precisa visitar a riqueza da fauna e da flora, os nossos chás. Tem remédio para tudo. É verdade. Né? E a questão da indústria da beleza. Enfim, Manaus celebra orgulhosamente os seus 353 anos e convida o mundo inteiro para conhecer e ter essa experiência. Você que está aí em casa, visite Manaus, conheça o museu da cidade de Manaus. Passa um e-mail, se está muito longe, passa um e-mail, agende a sua visita no museu.manaus@gmail.com. Bem fácil, tá? E aí é só bater lá na porta e entrar. Você que é guia de turismo, não se faça de rogado. Você, pai e mãe, visite aí, traga a sua família. É bom baixar o aplicativo antes para a tecnologia Android. Muito fácil, gratuito. Ir no Play Store e baixar o Museu da Cidade de Manaus. Em inglês e português. Você tem o contato com o conteúdo histórico. Vem visitar o museu, o contato in situ, in loco, e depois continua manuseando o aplicativo para guardar bem na memória. Leonardo, muito obrigado. Que satisfação ter a sua presença aqui nesse dia tão especial, que é um programa exclusivo para falar do aniversário da cidade de Manaus, que foi ontem, dia 24. Mas toda a equipe do Amazonas Incrível se sente lisonjeado pela sua presença, por ter compartilhado, tirado esse tempo e ter compartilhado aqui conosco e todos os telespectadores, as pessoas que acompanham o mundo afora o nosso programa. Muito obrigado. Toda a equipe aqui está, assim, extasiada com todo conhecimento compartilhado, tanto conteúdo sobre as histórias da nossa cidade, e isso só enriquece cada vez mais culturalmente e dá vontade, com certeza, de outras pessoas que ainda não visitaram nossa cidade, de vir conhecer em loco tudo que aqui foi apresentado. Muito obrigado. As portas do Amazonas Incríveis estão abertas para outro bate-papo. Falar de Manaus, falar da nossa cultura sempre é prazeroso. A gente que agradece e parabeniza toda a equipe, e falamos de grandes gestores como Eduardo Gonçalves Ribeiro, Lobo da Almada, e eu não poderia de citar o secretário Alonso Oliveira. Os grandes eventos da prefeitura estão sendo regidos brilhantemente, com segurança, a população se sente segura de prestigiar. E o prefeito Davi Almeida quer que realmente Manaus seja uma capital
para as nações indígenas. Ele está promovendo, pediu perdão por 3 séculos e meio de ostracismo, mas na gestão dele, o indígena, toda a sua cultura vai ser valorizada. Ele está transformando a cidade como uma cidade verde, arborizando, corredores ecológicos, como a cidade da saúde, com as maratonas. Nós teremos aí os Jogos Olímpicos e eles abrem tradicionalmente com maratona, as maratonas, né? Que é a história do grande guerreiro que foi avisar, os atenienses estavam em guerra e graças a ele muitas vidas foram salvas. E a nossa população, por diversos motivos, está sedentária, então ele é o prefeito que quer a população saudável. A cidade é boa para o turista quando é boa para o cidadão, e a gente celebra não só os aspectos físicos das ruas, das praças, da iluminação, mas os aspectos psíquicos e psicológicos. Como estamos cuidando uns dos outros. Então, eles são grandes aí partícipes dessas revoluções da cidade de Manaus. Parabéns pela pauta, que é uma pauta corajosa, erudita, mas que a gente quer que seja popular, como o Museu da Cidade. É verdade. Gratuito, aberto, sem burocracia. É só chegar lá, bater na porta. Grupos grandes seria bom marcar com antecedência para a gente se organizar. Mas você, pai, mãe, só bater na porta. Venha sentir na pele essa experiência. Muito obrigado, Leonardo. Você teve uma aula aqui de História e Cultura nesse programa, que acontece toda terça-feira às 19 horas, diretamente pela rádio ZLZN. Apoio técnico, meu amigo Anderson Silva, sem o R, e também Ayrton Martins e Breno Cidade. Você também tem o programa também tem o apoio da Roger Tour, agência de turismo, agência que desbrava fronteiras aí e mergulha nos mistérios da Amazônia. Aguardo você na próxima terça-feira que vem com uma pauta super relevante para o turismo e a cultura do nosso estado. Muito obrigado. ZLZN, a rádio do site imediato. A rádio ZLZN rompeu as barreiras da internet e agora está na FM, com a rádio Logos